Irmãos, para nossa edificação, na pregação da palavra, vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 4. Texto da mensagem desta manhã. Atos capítulo 4, nós vamos ler do verso 32 ao verso 35. Assim então diz o nosso Deus: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos discípulos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós acabamos de ler mais uma vez a Tua palavra e outra vez te pedimos que o Senhor fale-nos ao coração, instruindo-nos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, fazendo, Senhor, com que estas palavras se tornem alimento espiritual para nós. Te louvamos pela Tua condução até aqui no culto. Te agradecemos, pois sabemos que o Senhor também nos ouviu até aqui. E agora, ó Deus, faz frutificar a Tua obra em nosso coração, através da Tua palavra pregada. Em nome de Jesus, amém. Você é a igreja de Balneário Camboriú. Eu sei que a gente visitando a nossa igreja hoje, mas se ninguém te avisou, aqui visitou uma vez, já é parte da igreja. Vai ter dificuldade de voltar para a sua cidade. Nós vamos prender você aqui. Nossa junta diaconal já está bem preparada para isso. Certo, Tiago? Com alguns métodos também bem coercitivos. Brincadeira. Mas aqueles que já estão aqui por bastante tempo, não apenas fazem parte da igreja de Balneário, mas são a igreja de Balneário. Eu e você somos a igreja de Balneário. Bem como a doutrina da igreja, e a doutrina que eu digo, a sistemática da igreja, nos diz que nós somos corpo de Cristo, igualmente nas igrejas locais, nós somos a igreja de Cristo. Então você é a igreja de Balneário. E pensar desta maneira faz com que as tuas ações sejam diferenciadas, sejam intencionais, tenham um propósito bem definido. Onde quer que você esteja, o que quer que você esteja dizendo, você, a igreja de Balneário Camboriú, está fazendo ou falando. Não importa rodeado de quem você esteja, você, a igreja de Balneário Camboriú, está rodeado daquelas pessoas. E pensar desta maneira muda a nossa forma de agir. Nós nos tornaremos assim mais intencionais. O texto que nós lemos aqui é extremamente conhecido. E tem um paralelo lá no capítulo 2, a partir do versículo 42. Como os novos crentes viviam, como é que aquela igreja em Jerusalém estava vivendo. Portanto, esta igreja se torna para nós a igreja exemplar, e não é nenhuma igreja exemplar. Porque eu e você passamos por algumas igrejas e sentimos falta de alguma coisa que a gente teve lá, ou acha que aqui é melhor do que era lá. Mas nós temos a igreja exemplar, que é esta igreja inicial. A gente chama de igreja primitiva, igreja de Jerusalém, mas a igreja pós-ascensão de Jesus Cristo. Você é a igreja de Balneário Camboriú e precisa seguir o exemplo da igreja primitiva, da primeira igreja.
Então, este texto nos ajuda a ver estas informações e estas lições para o nosso caminhar aqui ao longo de 2025. A igreja exemplar tem 3 características neste texto. No versículo 32, ela é unida. No versículo 33, ela é evangelizadora. Perdão aí aqueles mais aficionados por homilética e por divisão de texto, eu não achei uma palavra mais adequada, tá bom? Mas poderia ser proclamadora, anunciadora, aí eu escolhi o evangelizadora, fica melhor. A igreja exemplar é unida, verso 32, é evangelizadora, verso 33, e é ofertante, versos 34 e 35. Como pastor e como membro do conselho da igreja, eu gostaria que nós seguíssemos este exemplo no ano de 2025. Já que eu e você somos a igreja de Balneário, que sigamos este exemplo de união, de evangelização e de liberalidade. Então, a igreja exemplar é unida, evangelizadora e ofertante. Vamos ao texto, então. Este texto encontra a nossa sociedade indo para uma direção totalmente diferente, porque os conceitos de viver em comunidade foram transformados nos últimos anos. Assim também, o exemplo do que seja uma igreja também mudou. Se o exemplo de comunidade mudou, o que é uma igreja também mudou, o conceito pelo menos. Só que todas as transformações formataram um senso contraditório nas pessoas, pois mesmo em comunidades, elas valorizam apenas aquilo que as agrada. O pecado contra Deus transtorna realmente as direções todas das coisas que ele criou, visto que os homens foram criados para viver em comunidade. O que Deus disse no início de tudo? Não é bom que o homem esteja só. Mas o pecado faz com que a gente rume para outra direção. Ao mesmo tempo em que nós fomos reunidos em um povo para adorar a Deus, muitas pessoas buscam fazer isso de forma individual. Ainda que estejam na igreja, elas entram e saem rápido. Não vamos nem falar daquela parte mais crítica. Muitas igrejas hoje nem têm uma lista de membros. Afinal, isso é ultrapassado. A pessoa é parte dali. Converse com as pessoas em Balneário Camboriú. Não dá nem para evangelizar. Todo mundo é de uma igreja. Já reparou? Eu sou da igreja tal, eu vou lá. É difícil fazer evangelismo pessoal aqui. Todo mundo está alocado em uma igreja. O pastor de lá não deve nem saber quem é. Viu? O senso e o conceito de igreja mudou. O conceito de comunidade mudou. Então, nós precisamos encontrar um exemplo, uma base sobre a qual nós vamos edificar o nosso prédiozinho aqui e para onde nós vamos apontar o nosso farol. E este exemplo está nas Escrituras. Somente em Cristo há a solução para esse tipo de individualismo. O povo de Deus deve honrar o seu Senhor, seguindo o exemplo de serviço e atendendo um chamado também para viver em união. Nós lemos isso ao longo da liturgia. E agora estamos vendo mais uma vez no texto da pregação. Portanto, meus irmãos, esta é a igreja exemplar, unida, evangelizadora, ofertante. Então nós precisamos nos empenhar por seguir este exemplo. Veja o versículo de número 32. A igreja exemplar é unida, diz o texto, e o seu paralelo está ali também no capítulo de número 2, que da multidão de todos os que creram, era um o coração e a alma, ou eles tinham coração e alma única, fazendo uma tradução mais literal. Não importa, este trecho apresenta aqui uma unidade. Se você pesquisar sobre a palavra, a nossa modernidade tem a tendência de dividir essas duas coisas, coração e alma. E aí o pessoal mais humanista ainda dividiu isso falando, a parte do coração é a parte das emoções. E a parte da alma é a parte da razão.
E aí todo mundo fica segmentado. Piorou quando alguém falou assim, ó, tem um negócio de temperamento. E aí como é que a gente conjuga estas coisas? Só na palavra. Porque tem gente aqui que é mais razão, é ou não é? E tem gente aqui que é mais coração. Como é que comunga isso? Antes de você dizer, não, pastor, Deus deu dons e talentos. Não tem nada a ver com dons e talentos aqui. O texto nos diz que tanto coração como alma eram únicos. Eles tinham a mesma característica. Eles tinham o mesmo pensamento. Eles tinham a mesma motivação. A palavra identifica aqui como o interesse mútuo, eles tinham tudo em comum. Mas a ideia de coração e de alma, tanto numa palavra quanto na outra, vai apontar para a mesma coisa. A sede da existência humana. A sede de todas as emoções. Tanto para coração, tanto quanto para a alma. Sempre será assim. Nossa vida dividida em não, isso é coisa de homem, ficar dividindo, né? Nós precisamos entender que esta igreja era uma igreja unificada. Eles tinham coração e alma únicos. E é muito bom entender que, neste período todo, que começa aqui no capítulo 4, verso 31, ele vai ser estendido até o capítulo 5, verso 11. E esta ideia de ter coração e alma mútuos, e também esta prática de olhar para os outros de forma mútua, e ser olhado também, haverá dois exemplos aqui. Um exemplo bom, no versículo 36, que é Barnabé, e um exemplo ruim, que é de Ananias e Safira, no capítulo 5. É muito interessante ver este segmento aqui do livro de Atos. Mas tudo isso está composto logo após a ascensão de Cristo aos céus e o trabalho do derramamento do Espírito no capítulo 2. A igreja foi crescendo. Primeiro, mais de 3.000, depois, mais de 5.000. E nós estamos aqui nesta etapa. A igreja está multiplicada no capítulo 4. E a coisa está feia aqui. Tem muita gente sendo perseguida por causa do Evangelho. Pedro e João já foram presos e soltos no capítulo 4. A igreja já adorou e agradeceu a Deus em oração pelo fato de que eles foram libertos. E mesmo diante desta perseguição, dessa intenção dos homens, dos judeus e dos romanos, de não fazer a mensagem de Cristo avançar, eles avançavam. E já era uma multidão dos que creram. E eles tinham um coração, uma alma. Esse trecho, portanto, nos apresenta uma unidade de ideia que demonstra esta vida exemplar da igreja nascente. Já é a segunda vez, como eu já repeti aqui, que nós lemos que os crentes tinham tudo em comum. No capítulo 2, a partir do verso 42, vai ter essa informação lá. E mais, eles tinham a graça diante das pessoas. Todos os outros que não faziam parte deste caminho inicial, gostavam deles. Lucas registra que os que estiveram crendo tinham coração e alma única. A vida comunitária de coração e alma únicos é uma mensagem de toda a Escritura. Toda a Bíblia fala isso. Em relação nossa com Deus, Deuteronômio 6, verso 5, ame o Senhor teu Deus, Ele é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo coração, de toda tua alma. Fala também de toda a tua força. Mas coração e alma estão ali, no sentido de nossa vida com Deus, mas também da nossa vida com o próximo. Levítico capítulo 19, verso 18, aparece, ame ao próximo como a ti mesmo. Quando o Senhor Jesus vem e dá cumprimento à lei, os salmos e os profetas, também promulgando o evangelho, ele vai dizer, o primeiro mandamento é, ame o Senhor de todo o coração e de toda a alma. E ao próximo, como a ti mesmo. É uma mensagem de toda a Bíblia. Por isso nós precisamos hoje, do jeito que a igreja está,
do jeito que nós estamos, com as marcas e com a maturidade que nós já encontramos, precisamos de algo exemplar para seguir a nossa caminhada cristã. Porque o que nós vemos hoje está muito diferente. E vai levar o Evangelho a uma questão ainda mais evaporada. A mensagem do Evangelho vai ser ainda mais distribuída, não no anúncio, mas de perder a sua força, de perder a sua essência. Eles tinham tudo em comum, coração e alma. E tudo naquela comunidade era de interesse mútuo. O registro da igreja inicial traz esta mesma marca. Nós lemos na liturgia um trecho de Paulo escrevendo aos Filipenses. E eu vou ler aqui outro trecho que você sabe muito de cor. Capítulo 2 da carta aos Filipenses, em algum momento ele vai dizer assim: completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Filipenses 2, do 2 ao 4. A igreja inicial e as igrejas que foram plantadas tinham a mesma característica. A igreja é unida. E nós também precisamos ter estas características conosco. Havia um interesse mútuo entre eles. E nós também precisamos ter isso. Uma vez eu fiz uma brincadeira com vocês e teve gente que ficou bravo comigo. A gente tem o costume de lidar com as pessoas, ou pelo quem tem nome composto, a gente chama só de um. Tem gente que tem apelido, aqui na igreja tem gente que tem apelido. E assim nós vamos. Vocês se lembram da vez que eu comecei a chamar as pessoas pelo primeiro nome? Ninguém sabia. Né, Celina? Celina está balançando a cabeça aqui. Cadê o Manuel? O Manuel também está ali. Nós temos tudo em comum. E estamos unidos em Cristo. E aí você pode ter as desculpas que você tiver. Não tem problema. Mas elas serão apenas desculpas. Pastor, eu sou tímido, eu não sei o quê, eu sou desconfiado. Eu sou muito desconfiado, vocês sabem. Eu sou desconfiado, não sei o quê. Mas a nossa união não foi criada por nós. Foi criada pelo Espírito de Deus. O chamado aos Efésios, por exemplo, não é que eles criassem uma unidade. Pelo contrário, no capítulo 4 lá da carta, que eles batalhassem diligentemente por preservar a unidade do Espírito. A igreja exemplar é unida. Então, nós devemos nos empenhar por seguir este exemplo. Mas além de unida, ela é evangelizadora. Veja aí o versículo de número 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos, baseado nesta anunciação, havia grande graça. A igreja era abundantemente graciosa, porque era repleta da palavra de Deus. Com grande poder, os apóstolos anunciavam a parte que faltava. Lembra, esta igreja de Jerusalém. Eles estavam ali, lembra? Primeiro Jerusalém, que o Senhor Jesus disse, depois Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então eles estão aqui na primeira etapa. São judeus, conheciam a mensagem sobre o Messias. E eles viram o ministério de Cristo no meio deles. Mas agora a mensagem estava ainda mais ampliada. O Cristo prometido chegou. O Cristo prometido morreu. O Cristo prometido ressuscitou. A evangelização vai ampliando. Aqui, Cristo já tinha subido aos céus também. Lembra no capítulo 1,
Quando o anjo encontra com eles, versículo 9, lá de Atos, o que estáis procurando? Vocês estão olhando para o céu. Este Jesus voltará do mesmo modo como o viste subir. A mensagem a ser anunciada é de um Cristo ressurreto. Portanto, vitorioso sobre a morte, o principal inimigo dos homens. E assim eles anunciavam com grande poder. Depois na sua casa hoje, que hoje você não vai começar a fazer as coisas do ano novo, certo? Ainda não, talvez amanhã. Então hoje, separa um tempo para você ler Atos, principalmente Atos capítulo 4. E você vai ver quantas vezes aparece esta informação assim, ó. O Cristo que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou. Era a acusação dos apóstolos contra os judeus fariseus, pessoal do Sinédrio, contra a obra deles que foi direcionada a Jesus. Eles mataram, foi uma trama, mas Deus o ressuscitou. A mensagem é completa. Jesus não está mais morto, Jesus vive e reina em glória. E é com base nesta pregação que a igreja era abundantemente graciosa. E é desta maneira que nós devemos nos portar aqui, seguir este tipo de exemplo, mesmo com as nossas limitações, de seguir orando e pedindo entendimento da palavra de Deus. Falar muito sobre a palavra de Deus aqui. Viver muito a palavra de Deus onde quer que nós estejamos, no fato de nós testemunharmos com a vida, mas também não perder oportunidades de falar do Evangelho. Falar que existe uma maneira diferente de viver a fé. Porque mesmo aqueles que estão nesses tipos de igreja, que a gente já falou aqui, eles estão buscando alimento para a fé deles. Ainda que seja uma busca desconfiada, eles estão com necessidade de se reconectar com o Senhor. E talvez por uma oferta de mera linguagem, eles se acham mais adequados ali. Mas toda vez eles vêm. Ou param até de ir durante 1 mês, 2 meses. Porque o que eles estão buscando, eles não estão encontrando. As pessoas estão precisando de Cristo. E a palavra de Deus tem toda a informação. E o povo de Deus é chamado a anunciar Cristo. A igreja de Balneário precisa ter esta característica. Ser evangelizadora. Mesmo que o seu parente vá na outra igreja. Mesmo que o seu amigo, seu chefe de trabalho, vá em outra igreja. Mas as conversas, se vai em igreja, é mais fácil ainda de conversar sobre o Evangelho. É mais fácil ainda de pegar a Bíblia e ler um texto. E anunciar a palavra de Deus. E certamente o Senhor vai derramar a sua graça abundantemente na nossa igreja, na sua vida e na vida das pessoas que ouvirão o Evangelho verdadeiro. O Messias prometido veio, se entregou em nosso lugar, mas venceu a morte ao 3º dia e ressuscitou com poder e muita glória. A igreja exemplar é evangelizadora, então nos empenhemos por seguir este exemplo. Mas ela também é ofertante, versos 34 e 35. Observe aí. Nenhum necessitado havia. Essa informação é muito forte. Muito forte. Ninguém passava necessidade naquela igreja. Pastor, que tipo de necessidade? Eu não sei. Mas a palavra nenhum restringe. Não importa qual seja. Nenhum necessitado havia. E como isso acontecia? Como é que eles conseguiam fazer essa gestão? Aqui, mais de 5.000. É muita gente. Como é que se fazia essa gestão? Veja aí. Uma igreja bem enraizada na palavra de Deus, com uma liderança instituída pelo Senhor Jesus Cristo, dá bom.
Todos os que possuíam coisas, terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes aos pés dos apóstolos. E então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Ninguém passava mal ali. Mas aqui a palavra não é transtornada como está no nosso tempo, ou como já foi há décadas passadas. Aqui não é evangelho social. O que está sendo dito aqui não tem nada a ver com isso. Não é um sistema de governo onde todos têm tudo em comum e o governo é que sabe como fazer a distribuição. Não é isso. Esse negócio de filmar me segura bastante. Eu tenho mais 2 frases para falar aqui, eu não vou falar. Mas tudo bem, você sabe o que eu vou falar. No entanto, o que o texto trata não é de igualdade social. O texto trata de equidade, o que é muito diferente. O Senhor é quem derrama as bênçãos a quem Ele quer, quando Ele quer e o quanto Ele quer. E estas bênçãos devem servir para abençoar outros. Então note que havia pessoas que tinham posses, enquanto outras estavam com dificuldade. Mas como eles tinham um coração e uma alma única, e como toda a prática deles era modelada pela pregação da palavra, eles tinham tudo em comum. E eles sabiam as bênçãos que eles tinham recebido, e como eles poderiam ser bons mordomos disso, também oferecendo àqueles que tinham necessidade. E mais do que isso, para o nosso tempo isso é difícil, mas naquela época era mais fácil, eles confiavam nos apóstolos. Pense aí, pensa com a cabeça de hoje nesse texto. Vai dar errado a conta. Você tem 2 casas, você vende uma e entrega na igreja. Fala assim, ó, pode distribuir do jeito que você quiser. Ah, não funciona isso hoje, vai. Tem irmão que já entendeu, tem irmão que é muito liberal, mas tem gente que não é liberal. Aliás, vamos fazer um parêntese aqui teológico. A liberalidade também é um dom. E Deus capacita os dons. Mas mesmo alguns que têm bastante não conseguem dar. Só que esta igreja exemplar era uma igreja ofertante. Agora preste atenção. Ninguém abria a mão do que era seu somente, mas era para que nenhum necessitado houvesse naquela igreja. E todos nós sabemos como Deus abençoa quem oferta. É ou não é? Porque senão não haveria um texto na Escritura dizendo que Deus ama quem dá com alegria. Então quem tem e oferta vai ter mais. E quem não tem, recebe das mãos do próprio Deus a oferta que é concedida. Então, ninguém passa necessidade. Tudo tinha em comum. Havia equidade e justiça, verdadeiramente justiça nessa igreja. Ninguém perde. Quem recebeu do Senhor vai ganhar mais. Quem concedeu, ganha mais ainda. O Senhor torna a semeadura extremamente frutífera. E nós precisamos crer nisso. É que tem muito ruído nas teorias. E tem muito ruído nas práticas de muitas igrejas. A Bíblia não fala de prosperidade como os pregadores falaram nas décadas passadas. Mas a Bíblia ensina a prosperidade. E ensina que todo aquele que dá com alegria vai ser bênção na vida de outra pessoa, e o Senhor também a abençoará. Agora, mais um detalhe nesse texto. Não estamos falando de dízimos.
O assunto aqui é outro, em outro texto. Nós nem vamos discutir isso. É um assunto indiscutível. Do que o texto está tratando? De ofertas. E aquele que semeia, ceifará. Esta é a ideia. Os recursos eram depositados aos pés dos apóstolos, para que eles fizessem a distribuição. E aqui, então, nós aprendemos outro princípio. A oferta é entregue à igreja. E é a igreja que tem a visão de quem precisa das necessidades, das necessidades existentes nela. As ofertas vêm para a igreja, porque a igreja tem uma boa leitura das necessidades. Sendo assim, quem dá, preste atenção, não administra, apenas dá. Exceto aqueles casos de oferta alçada, mas ainda assim, você vai entregar na igreja. Aquele que oferta faz diante do Senhor e para o Senhor, utilizando a igreja como receptora dos recursos e como administradora daquelas bênçãos. Nós não estamos falando só de dinheiro, meus irmãos, nós estamos falando de bênçãos. O dinheiro que entra para você, não importa o valor, e não importa a fonte, que seja lícita, obviamente, é bênção de Deus, não pode ser mais olhada por nós, e a gente tem muita dificuldade com isso, só como números, é bênção do Senhor, e precisa servir de bênção. E aí, como eu já disse, o próprio segmento do texto mostra dois exemplos, um bom e um ruim, em que Barnabé, como tendo um campo, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Versículos 36 e 37. Ao passo que Ananias e Safira fizeram errado. Mentiram sobre o que fizeram. Mas o ponto do texto não é sobre as posses. Eles falaram, vamos dizer que a gente vendeu por tanto, já retiveram alguma coisa. Só que quando Pedro vai falar com os dois, e principalmente com Ananias, o que Pedro faz? Qual é a acusação? Ananias, você mentiu contra o Espírito. Então é mais do que questão material, meus irmãos. Nós precisamos mudar a nossa forma de ver. Porque se for de questão material, aí a gente está pego mesmo. Por quê? Às vezes nós não administramos bem, ou quando nós administramos bem, a gente vê vários exemplos de pessoas na igreja que não administram bem. Cadê o relatório? Cadê a foto? Muitos dispositivos foram criados porque houve muitos problemas. A gente precisa reconhecer essas falhas. Mas ainda assim, nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar e de agir, olhando para o exemplo das Escrituras. De outro lado, está a responsabilidade da liderança, em ser muito próximo dos membros da igreja, muito, a tal ponto de saber exatamente como destinar os recursos recebidos. Aquele que oferta, faz diante de Deus e para Deus. Aquele que administra, faz diante do Senhor e para o Senhor. São os dois grupos. Romanos capítulo 12, verso 8, vai falar sobre o dom da liberalidade. E quem oferta, faça com liberalidade. Quem preside, faz com zelo. Então, este é um exemplo, ou é a igreja exemplar. E nós devemos nos empenhar por seguir este exemplo. A igreja é unida, a igreja é evangelizadora e a igreja é ofertante. Caminhando para o fim, queria trazer 3 aplicações para nós, então. Falando sobre a união, faça parte dessa igreja. Mas faça parte mesmo. Da igreja primitiva.
exercitando progressivamente as características da unidade. Você, individualmente, se aproxime mais destes irmãos aqui de Atos 4 e de Atos 2 e de todos os outros momentos que dão uma lista, uma descrição de como era a igreja. Mas também faça parte desta igreja aqui de Balneário Camboriú, sendo intencional e ativo no seu envolvimento. Ore por cada um dos membros dessa igreja. Ore por eles. Eu não sei o nome do fulano. Pega a lista de membros. Pergunta para mim, pergunta para os líderes, pergunta. Ore por cada um deles. A oração é meio de graça para nós, porque também Deus nos faz unificar um ao outro. Você começa a gostar mais da pessoa. Já teve essa experiência? Começou a orar por alguém, está unido. Mesmo coração e mesma alma, porque quem faz isso em nós é o Espírito Santo, irmãos. Ore por cada um desses irmãos. Comunique-se com eles periodicamente. Demonstre amor cristão nos momentos em que nós estivermos reunidos. Não vá embora mais cedo, não. Não tem outra coisa melhor para você fazer. Não deveria. É um dia separado para isso. É um período do dia separado para isso. Empenhe-se por ter mais continuidade aqui no serviço dos irmãos. No último ano, Deus nos mandou muitos irmãos novos. E se você não vem muito, você não sabe mais quem chegou. Isso é tão ruim. Deus tem abençoado este lugar. Faça parte dele. Viva esse lugar aqui. Contribua para a melhoria do crescimento desta igreja. Então, desenvolva esta parte de união. Segunda coisa, desenvolva também a parte de evangelização. Seja testemunha fiel da obra de Cristo. Pois é só por meio desta obra que alguém pode chegar à salvação. Você deve ter pelo menos uns 4 nomes de gente que você fala assim, nossa, podia tanto melhorar de vida. Mas só há salvação em Cristo. Não precisa trazer para cá. A gente vai gostar muito. Mas que seja uma igreja bíblica. Que essa pessoa se encontre com Cristo e tenha uma novidade de vida. Seja intencional. E a intenção não é trazer aqui para a igreja. Essa é a segunda intenção. Mas a primeira intenção é religar estas pessoas. A nós foi dado, como diz o apóstolo Paulo, o ministério da reconciliação. Nós temos que reconciliar essas pessoas com Deus. Por meio do anúncio do Evangelho. O poder de Deus foi derramado sobre o seu povo com a obra do Espírito Santo. Seja um cristão autêntico, onde quer que você esteja. Não viva 2 vidas. Não tente se comunicar com a linguagem daquele lugar. Sabe? Não, aqui, pastor, aqui nessa atividade funcional aqui o negócio é diferente, pastor. Aqui, o tempo, a gente tem que ser objetivo, as falas têm que ser assim. Não. Nós somos cristãos onde quer que nós estejamos. Irmão, se eu começasse a usar as linguagens lá da quebrada, vocês iam se escandalizar. Se eu começasse a replicar a maneira como o meu chefe da Telefônica tratava a mim, e começar a tratar as equipes aqui, vocês vão me mandar embora. Eu sei que cada lugar tem o seu universo, mas em todos eles o cristão anda livremente, porque o mundo é de Cristo. Então seja um cristão autêntico, seja um cristão íntegro, onde quer que você esteja, com quem você estiver. E a terceira coisa, com relação à oferta. Seja um ofertante liberal, contribuindo com o que você recebeu
do Senhor e aquilo que Deus colocou no seu coração. Não espere a sua carteira de investimento chegar no 1 milhão para você começar a dar na igreja. É o que você tem. Pastor, mas eu não vou fazer um Pix de R$3 para a igreja. É por que não? Não é só o que você pode. Não foi isso que Deus tem te incomodado? Faz a oferta, irmão. Ninguém vai ficar passando régua. Não há categorias dentro da igreja. A mensagem é: reconheça que tudo que você tem é do Senhor e oferte para que as necessidades sejam supridas. Essa é a mensagem. Seja um ofertante liberal. Nós recebemos do Senhor e devemos usar com diligência e doar para assistir às necessidades daqueles que precisam. Portanto, meus irmãos, nos empenhemos para seguir o exemplo da igreja primitiva. Ela foi unida, ela foi evangelizadora, ela foi ofertante. E eu encerro perguntando: qual a igreja que você quer ser em 2025? Qual é? Eu espero que nós nos aproximemos mais desse exemplo. Porque exemplos de outros tipos de igreja estão por aí. Tem gente até fazendo consultoria e ganhando um bom dinheiro com isso. Mas qual igreja você quer ser? Que seja a igreja bíblica. Que seja uma igreja unida. Que você tenha esse despertar para ser mais intencional na evangelização e mais liberal nas suas ofertas. E que Deus nos abençoe num ano inteiro pela frente. Nós, lá em casa, a gente já parou de ficar fazendo muito cálculo com planejamento. A gente faz, é responsabilidade. Mas toda hora muda, né? Uma cirurgia aqui, um exame mais sério do outro lado. Faça os seus planos. Deus fala para a gente fazer os planos. Mas não se esqueça de que a resposta certa vem do Senhor. Então, se planeje para ser um cristão melhor no ano que vem, para que a nossa igreja seja melhor também, digna do Evangelho de Cristo. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar e encerrar também o culto desta manhã. Pai bendito, nós te louvamos mais uma vez pela tua santa palavra. E ajuda-nos, ó Deus, pelo poder do teu Santo Espírito, a modificar nossa maneira de pensar e de agir, para que sejamos mais dignos do Evangelho ao qual nós fomos chamados. Abençoa-nos, ó Deus. Faz da igreja de Balneário uma igreja unida. Faz da igreja de Balneário uma igreja evangelizadora, uma igreja ofertante. E faz assim também, ó Deus, com todas as outras igrejas que estão representadas aqui. E que todos nós sejamos verdadeiros imitadores do Senhor como filhos amados. E desta maneira que nós também andemos em amor, como Cristo nos amou, dando a sua vida por nós. Ajuda-nos a ser mais fiéis a Ti, para a glória do Teu nome, e para receber a tua abundante graça. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, nós oramos. Amém.